Boa noite, alunos, tudo bem? Então, conforme tinha falado com vocês, eu falei que eu ia fazer a receita de bolo durante o recesso, né, para compartilhar. A escolha foi o bolo de castanha. Tô com meu mise en place pronto. Hoje a gente também vai ter um convidado especial que vai fazer um bolo de banana funcional, que a gente aproveita e já fala das duas matérias, café e brunch e culinária alternativa, tá? Então, um bolo de castanha e um bolo funcional de banana. Eu vou começar demonstrando para vocês o de castanha. Eu vou fazer a metade da receita, tá bom? Então, aqui já tá organizado, né? Todos os ingredientes. E antes da gente iniciar, a gente vai falar sobre algumas colocações que estão na apostila, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Antes da gente iniciar aqui os processos. Nós temos métodos básicos de mistura, dependendo do bolo que a gente quer fazer. A minha pergunta é, eu quero que vocês vão lá na ficha técnica bolo de castanha. Ao ler ingredientes e modo de preparo, vocês conseguem identificar qual que é o método que seria o ideal para a gente fazer esse tipo de bolo? Por exemplo, a gente tem um método básico de mistura para bolo cremoso, cremoso úmido e pão de ló ou espumoso, tá? Então, deem uma olhada e vejam se conseguem identificar. E aí, vocês conseguiram identificar? Vamos lá. Esse bolo que a gente vai fazer, ele entra dentro do método pão de ló ou espumoso. A gente pode falar esses dois nomes, tá? E dentro desse método, eles se dividem em pão de ló ou espumoso, massas merengadas ou chiffon. Qual que é a diferença desses três? Então, antes de falar dessa diferença desses três, a gente tem que entender que esse método de mistura espumoso é um bolo que ele fica aerado. Por quê? Porque a gente vai adicionar a ele ar por parte de quem? Dos ovos. Então, da clara em neve ou então de gema batida com açúcar. Porque quando a gente bate gema e açúcar, a gente consegue aplicar a aeração, tá? Dentro desse processo. Então, você pode fazer bater ovos inteiros com açúcar até dobrar de tamanho. Você pode dividir o açúcar e bater metade dele com a gema do ovo e pegar a outra metade e bater com as claras para ficar clara em neve. Depois você une essas misturas, que você vai ter um volume muito maior. Então, tem vários jeitos de fazer, tá bom? Tá, aí qual que é a diferença? Geralmente, quando a gente vai fazer um bolo, uma mistura que a gente denomina de pão de ló ou espumoso, ela vai conter uma base, que ela é feita com açúcar e gema, claras em neves, e pode ou não ter algum tipo de gordura, tá? Essa gordura é interessante que ela esteja em temperatura ambiente. A diferença do pão de ló ou método espumoso para as massas merengadas é que as massas merengadas não vai gordura, tá? E o método chiffon é usado uma grande quantidade de gordura, no caso o óleo. Por que o óleo e não manteiga? Porque o óleo, ele ajuda essa massa a ficar mais leve e prolonga essa leveza com o passar dos dias. Então, eu fiz um bolo hoje, então no quarto dia a textura ainda vai estar leve, tá? Aqui, ó, mostrando o mise en place para vocês, como eu tinha falado, eu vou fazer a metade dessa receita. Então, aqui eu tenho 100 ml de iogurte, 120 de farinha, 6 gramas de fermento em pó, 60 gramas de manteiga que já tá derretida. Usam-se 3 ovos, então não vou usar 1,5, vou usar 2, então aqui eu tenho 2 gemas, as claras. A castanha, eu não diminui a quantidade, porque eu quero que esse bolo fique com mais castanhas e aqui o açúcar mascavo, que é o açúcar que eu gosto de usar. A ideia que eu vou tentar fazer é trabalhar esse bolo de forma individual. Então, eu vou colocar nessa forminha aqui, tá? Pra ficar o bolo pequeno e individual. E aqui, né, quem vai nos ajudar, batedeira. Então, vamos lá. Seguindo a receita, a primeira coisa que eu vou fazer é bater as claras em neves.
que tá aqui. Logo já vou bater. E bater gema, açúcar e manteiga. Acontece que a cor do meu açúcar, por ser o mascavo, vai influenciar na coloração do bolo, tá bom? Então, aí eu vou fazer essas misturas aqui e mostro pra vocês. Como eu falei que tem vários métodos de fazer, eu poderia pegar a metade desse açúcar e bater com a clara e depois juntar essas duas misturas. Mas eu vou usar o açúcar total aqui pra fazer esse creme, tá? E aí, vocês vão acompanhando. Pessoal, então aqui, ó, claras em neve, aqui a mistura da gema, açúcar e manteiga. Essa coloração devido ao açúcar mascavo, parecendo chocolate, mas não, tá? Então, agora eu vou colocar essas claras em neve aqui. É a hora que eu vou aerar, tá? O meu bolo. Então, eu vou tentar filmar de uma forma que fique melhor pra vocês verem. Gente, o que acontece? O celular deu um problema, não sei o que foi. Não salvou o vídeo, mas tá. Conforme a ficha técnica, não tem erro, gente. Esse bolo é um preparo muito simples. A gente bateu as claras em neves, fez a mistura de gema, açúcar mascavo, no caso que foi o que eu usei, e manteiga. Nessa mistura, eu adicionei a farinha peneirada, iogurte e as castanhas. Eu usei castanhas diversas e não quebrei, eu deixei elas inteiras para ficarem mais rústicas, porque eu quero esse tipo de resultado. Então, olha aqui, eu cheguei nessa mistura e adicionei as claras em neve, então tá. Agora eu vou adicionar o fermento e já vou montar nas forminhas. Então, dá pra vocês verem aqui, né? Aí. Então, olha isso aqui, pessoal. Dá pra ver que ela é uma massa aerada, espumosa, tá? Eu vou colocar aqui nas forminhas. Na receita fala pra colocar o fermento junto com a farinha. As nozes eu coloquei no final, mas é jogo rápido, não altera. Não é uma coisa que vai falar, ó, né? Não vai mudar. Então, eu já vou colocar aqui na forminha o forno aquecido, pré-aquecido já, a 200 graus. Na ficha técnica eu esqueci de colocar a temperatura, mas a 200 graus, tá? Então, olha, ficou assim, tá? Eu já vou colocar aqui no forno, vamos deixar 35 minutos, mas a gente sempre tem que ir conferindo, tá? Dando uma olhadinha. Então, vamos lá. Gente, então, enquanto o bolo assa... Qual que foi o último assunto que eu conversei com vocês na disciplina de habilidades básicas? Caldas, cremes, não foi? Então, eu vou fazer aqui um coulis de melão, tá? Esse melão, ele tá tão doce que eu não vou nem usar açúcar. Eu vou fazer uma calda completamente básica, utilizando o próprio açúcar aqui dessa fruta. Então, olha, eu cortei aqui em cubos pequenos, tá? Aqueles cortes que foram demonstrados pra vocês, a gente usa em fruta também. Então, vou colocar aqui com um pouquinho de água. E, geralmente, no coulis a gente coloca limão, um elemento ácido, tá? Não vou colocar, vou fazer uma calda bem simplesinha mesmo, só pra montar a apresentação pra vocês. Gente, os bolinhos ficaram prontos, olha isso aqui, ó. Fofinho. Sempre que forem usar, tá? Forma de silicone, é sempre bom a gente colocar uma forma de alumínio como base, porque ela é muito maleável. Então, olha só, gente, que graça. Aí eu vou montar aqui pra vocês. Eu deixei um pouco de castanhas pra usar na decoração também, tá bom? E aí já mostra aqui como que ficou. Então, aqui, ó, um melão. Coloquei um pouquinho de canela pra dar um aroma a mais. Eu, particularmente, eu acho esse bolo doce, bem doce. Então, por isso que eu não vou colocar mais açúcar aqui, tá? Nessa caldinha. Então, olha só. Até pra dar uma suavizada, tá? Então, logo eu vou desligar, é só pra dar uma caramelizadinha de leve. E aí, vamos lá. Gente, então, olha aqui. Deixa eu pegar aqui um que ficou tortinho. Olha aqui. É ou não é esponjoso, aerado? Olha isso aqui. Bem de perto. Cadê? Eu sou ruim pra...
viu? O coulis, olha, tanto que ele deu uma caramelizada bacana. Eu vou pegar esse caldinho aqui, ó, e vou colocar em cima, só pra ele ficar assim mais molhadinho. Vou colocar parte desse coulis de melão. E aí, o que eu posso fazer? Vou pegar aqui essa castanha. Peraí que o trem vai parar. Você pode pegar um ralador e a gente rala em cima. Fica bem bonitinho. E a gente vem com... Vou pegar aqui primeiro o resto dessa calda. A gente pode colocar do lado. Montagem bem simplesinha, gente, só pra não passar em branco. Aí a gente pode jogar aqui, ó, o restante das castanhas de forma aleatória. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra decorar, e a gente vem com flores, ó. Sem muita arrumação de ficar colocando assim, assim. Caiu, virada a folha caiu. Então, olha só, a ideia. Vou mostrar mais assim. Bolo de castanha. Com coulis de melão. Aí pode falar, nesse mundo da gastronomia contemporânea, pó de castanha, neve de castanha. Tá? Essas nomenclaturas são sempre utilizadas para chamar a atenção. Então, é o resultado. Melhor parte, né? Vamos ver. Olha. A gente pega aqui, ó. Um pouco de tudo. Coulis, castanha, bolo. Aí um pouco de tudo, bolo, coulis, castanha. Vamos ver. Aí, gente, a ideia do coulis feito com açúcar da própria fruta é essa, tá? Não acrescentar mais doçor para um bolo que já é, né, tem uma quantidade a mais de açúcar, né? Pela receita vocês conseguem perceber isso, então acontece que equilibra. Então, o melão, ele entra para dar uma suavizada nessa questão do açúcar e a castanha com a textura, para agregar mais textura. E espero que vocês tenham gostado do resultado. E agora a gente vai para a demonstração da outra receita com o nosso convidado especial. Gente, então agora a gente vai para a nossa segunda receita, que é o bolo funcional de banana, que eu falo que é o melhor bolo de banana do mundo. Né, Eric? Então, esse é o Eric Tavares, ele é formado em gastronomia e hotelaria na UEG de Pirinópolis. E aí eu vou deixar ele se apresentar e ele vai falar um pouco mais sobre a história desse bolo, as readaptações que ele fez, né, conforme o paladar e o gosto dele. E aí a gente já demonstra para vocês todo o processo. Como a Natália explicou, eu vou hoje demonstrar para vocês. É um bolo funcional de banana que eu aprendi a fazer e readaptei conforme o meu gosto. E ele hoje é um bolo funcional por conta dos ingredientes, né? A gente vai explicar um pouquinho no modo de fazer. Mas me apresentando inicialmente, né? Meu nome é Eric, eu sou formado em gastronomia e hotelaria pela UEG, conforme a Natália explicou. E hoje atuo na área da hotelaria. Atualmente eu não atuo na área da gastronomia, mas ainda brinco um pouquinho dentro da cozinha, adaptando as receitas pelo estilo de vida que eu levo, buscando alimentação saudável. Então, por isso que a gente vai apresentar essa receita para vocês, o meu modo de fazer, conforme eu consegui e adaptei para que ficasse do jeito que eu queria. Durante esses 3 anos de curso, né, da gastronomia que eu fiz, ele me deu noções básicas de modos de preparo e também os nomes técnicos utilizados dentro da cozinha,
que eu uso até hoje na minha vida, até mesmo para fazer o básico dentro de casa. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente vai utilizar no mise en place, que é os ingredientes básicos do bolo. Então a gente tem banana, da sua preferência. Aqui Essa aqui é a prata, né, que a Isso. gente está usando. A gente tem chia, fermento em pó. Aqui a gente tem meia xícara de água. Aqui meia xícara de óleo. Uma xícara de açúcar mascavo. Uma colher de sopa de canela em pó. 100 gramas de coco ralado integral. E aqui eu faço uma mistura de dois tipos de aveia, né? Moagem da aveia. Aveia grossa e também a aveia fina, que deixa uma textura um pouco parecida com o integral no bolo, que eu gosto dele um pouquinho mais firme. O modo de fazer ele é bem simples. É aquele básico, misturando secos, os molhados, depois transformando em uma massa homogênea. Então a gente vai pegar as 2 aveias, misturar com o coco ralado e também juntamente com a chia, e o restante dos ingredientes a gente vai bater no liquidificador. Menos o fermento em pó, porque ele vai por último, né, no bolo, para ativar a fermentação. Mas é bem simples mesmo. A gente vai demonstrar para vocês o modo de fazer. Aí, gente, como vai usar o liquidificador, então a gente não vai mostrar essa parte, porque conforme o chefe explicou, tá bom? Aí a gente faz essa mistura e já mostra pra vocês. Então, pessoal, eu até tinha esquecido de falar antes. É uma receita bem simples, então a gente não vai fazer aquele processo de bater a clara em neve. Ele é feito exclusivamente no liquidificador, depois só mistura com secos. Então eu tinha esquecido de falar, mas também vai 4 ovos na receita. Não, mas os alunos sabem que as gravações em casa sempre tem as correções, não tem como. Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Então aqui, Eric, no liquidificador, o que você bateu? A gente colocou o ovo junto com a água, o óleo, o açúcar, a canela e as bananas. A gente usou em média entre 4 a 5, dependendo da textura, que fica um pouco mais líquido ou um pouco mais Que olha a mais textura. pastoso. Então só para vocês entenderem. E aqui no bowl a gente tem a mistura dos secos, que é os 2 tipos de aveia, o coco ralado e a chia. Certo. Aí agora esse aqui nos secos, Isso. né? Mistura líquida aqui nos secos e aí aqui é simples, né? Só misturar até ficar homogêneo. E por último a gente vai colocar o fermento em pó. Aí tem aquele mesmo método, mexer devagar, só para incorporar. Olha a textura, gente. Vocês não têm ideia do sabor que fica esse bolo aqui, não. E aqui, 2 bananas para decorar. Aí aqui, gente, o corte da banana depende do gosto de vocês. Rodelinha, pode cortar ela no sentido do comprimento, tá? E aqui a criatividade manda. Forma já untada, com óleo e farinha. O forno já tá pré-aquecido, quantos graus? Ele é assado entre 180 e 200 graus. Dependendo do seu forno, né? Isso, e dependendo da quantidade também que você faz. A questão de tempo, né, que eu queria falar. Quanto tempo, mais ou menos, essa quantidade? Por conta de ser uma forma alta, ele vai mais ou menos aí uns 40 a 50 minutos. Porque se fosse uma forma quadrada, como a gente utilizou uma forma alta, então isso vai demorar um pouquinho mais para o bolo assar. Se fosse uma forma menor, ela demoraria menos tempo. Então aqui vai entre 40 Uma e 50 forma quadrada. minutos. Isso, uma quadrada, retangular. Aqueles tabuleiros, redonda, por isso. exemplo. Ou um folhão, né? Mais conhecido como É, folhão. o em folhão. Pernambuco. Ele assa um pouquinho mais rápido. Agora a gente só vai decorar com as bananas para ficar um pouquinho mais bonitinho, mais apresentável. E aí, pessoal, ficando pronto, a gente já mostra pra vocês, tá? Textura, coloração. Alunos, então olha aqui, ó, como que ficou o resultado final do bolo, ó. Viu que o Eric falou que fica com aquela aparência de bolo integral? Então, olha aqui, a textura que a aveia dá. Por cima ele acrescentou também a chia, né?
Então é isso, só pra mostrar pra vocês. E é muito gostoso, gente. Aí a gente passa pra vocês a ficha técnica, quem quiser reproduzir, tá? Muito bom.